Olá, meus amigos e minhas amigas. Enquanto as forças de Kiev são obrigadas a abandonar posições importantes como o Siversk e assistem os russos cruzando rios em Kharkiv, a resposta vem pelo ar. Moscou amanheceu sob ataque de drones e com fábricas em chamas. Mas o jogo pesado mesmo está acontecendo nos gabinetes, né? Agora temos acesso ao tal do plano de 20 pontos para o fim da guerra. Tem proposta de administração conjunta da usina nuclear de Zaporizhia, promessa de entrada na União Europeia e até Trump presidindo o Conselho de Paz. Mas antes da gente começar, aquele lembrete, né? Você que aprecia o canal e já faz parte dessa comunidade, já deu like, compartilhou o vídeo em suas redes sociais? Se o botão de hypar apareceu para você, clicou 3 vezes. Já desejou Feliz Natal para a comunidade do canal? Isso é o que eu desejo para todos vocês e para suas famílias. Já fez tudo isso? Então, Feliz Natal e vamos ao vídeo de hoje. Bom, meus amigos, começamos com uma notícia do front, né? É que as forças ucranianas se retiraram da cidade de Siversk, que vinha sendo bastante disputada. Essa informação foi confirmada pelo Comando Militar de Kiev ontem. Essa retirada de Siversk coloca as forças russas mais próximas de Sloviansk, né, que fica a cerca de 30 quilômetros a oeste. E Sloviansk, gente, é um dos pontos centrais do chamado Cinturão de Fortalezas, aquele conjunto de cidades no Donbás. Esse cinturão é justamente o que a Rússia exige que Kiev ceda antes de encerrar a guerra. Segundo o Estado-Maior ucraniano, os russos conseguiram avançar em Siversk por conta de uma vantagem numérica considerável e também da pressão constante exercida por pequenos grupos de assalto, tudo isso em condições climáticas difíceis. O comando ucraniano disse que a retirada de soldados foi feita para preservar vidas e recursos, mas ainda assim eles afirmaram que foram causadas perdas pesadas às forças russas. Agora, gente, não sei se vocês lembram, mas no início desse mês a Rússia já havia anunciado que tinha capturado Siversk, né? Naquele momento, Kiev negou essa informação. Mesmo assim, os militares ucranianos disseram que continuam mantendo pressão sobre a cidade e que seguem tentando interromper as linhas logísticas das tropas russas que estão dentro da área urbana. Bom, meus amigos, como temos visto ao longo das últimas semanas, o grupo ucraniano de monitoramento de código aberto, Deep State, mostrou que a Rússia realmente vem avançando de forma gradual ao redor de Siversk durante esse mês. Além disso, gente, o analista militar Andrei Maroko disse que a libertação da localidade de Prilipki, na região de Kharkov, permitiu que os militares russos ocupassem as duas margens do rio Seversk-Donetsk. Segundo ele, isso só foi possível depois que as forças russas aumentaram seus efetivos e recursos na área de Staritsa, o que levou a avanços bem rápidos em um curto período de tempo. Bom, gente, mas a Ucrânia não está só assistindo, né? Segundo as autoridades regionais russas, a Ucrânia lançou ataques com drones contra Moscou que acabaram provocando um incêndio industrial na região de Tula, que fica logo ao sul da capital. De acordo com o prefeito de Moscou, Sobyanin, pelo menos 3 drones que iam em direção à capital foram derrubados. Segundo ele, as equipes de emergência foram enviadas para os locais onde os destroços caíram. A Autoridade de Aviação Civil da Rússia informou pelo Telegram que 2 dos 4 principais aeroportos de Moscou chegaram a limitar as operações. O Ministério da Defesa da Rússia disse em seu relatório que, ao longo da noite, as unidades de defesa aérea destruíram 172 drones ucranianos e que quase metade desses drones, segundo o Ministério, foi abatida sobre regiões que fazem fronteira com a Ucrânia. Agora, descendo um pouco no mapa, na região de Tula, o governador Dmitry Milyaev disse que os destroços de um drone ucraniano derrubado acabaram provocando um incêndio em uma instalação industrial, né? Ele não entrou em detalhes sobre qual instalação era essa. Segundo o próprio Milyaev, as defesas aéreas russas destruíram 12 drones sobre a região. Kiev propõe que ela seja gerida por uma joint venture entre Estados Unidos e Ucrânia, em que 50% da eletricidade vá para territórios controlados pela Ucrânia, enquanto os Estados Unidos decidiriam o destino dos outros 50%. Segundo Zelensky, para que isso funcione com segurança, a usina, a cidade de Enerobar e a usina de Kharkovka precisariam ser desmilitarizadas, já que atualmente há tropas russas e combates no local. Bom, aí vem o ponto 13, que diz que a Ucrânia e a Rússia devem introduzir cursos escolares que promovam compreensão e tolerância entre diferentes culturas, combatendo racismo e preconceito. A Ucrânia também deve adotar as regras da União Europeia sobre tolerância religiosa e proteção das línguas minoritárias. No ponto 14, fala que nos oblastes de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, a linha de posições militares na data da assinatura será reconhecida como a linha de frente de fato.
No subponto A, diz que serão definidos movimentos de tropas necessários para encerrar a guerra e estabelecer possíveis zonas econômicas livres, com a Rússia retirando tropas dessas áreas. No subponto B, a Rússia deve retirar suas tropas das partes ocupadas dos oblastes de Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumi e Kharkiv, para que o acordo entre em vigor. No subponto C, forças internacionais serão posicionadas ao longo da linha de frente para monitorar a implementação do acordo. E no subponto D, as partes concordam em seguir as regras das Convenções de Genebra de 1949 e seus protocolos adicionais, incluindo direitos humanos universais. Sobre esse ponto, Zelensky explica que a situação é de impasse, pois os russos querem que Kiev se retire do Oblast de Donetsk, enquanto os americanos tentam encontrar uma forma de não ser necessária a retirada. Ele disse também que os americanos buscam uma zona desmilitarizada ou uma zona econômica livre, como um formato que possa satisfazer os dois lados. Zelensky falou que considera uma zona econômica livre uma opção potencial para um Estado soberano e que a discussão gira em torno da palavra potencial. Ele disse também que se todas as regiões forem incluídas e se permanecerem onde estão, ele acha que é possível chegar a um acordo. Caso contrário, ou a guerra continua, ou algo terá que ser decidido sobre todas as possíveis zonas econômicas. No ponto 15, a Rússia e a Ucrânia se comprometeriam a não usar a força para alterar arranjos territoriais e a resolver disputas apenas por meios diplomáticos. Já no ponto 16, a Rússia se comprometeria a não impedir o uso do rio Dnipro e do Mar Negro pela Ucrânia para fins comerciais, e um acordo marítimo separado garantiria a liberdade de navegação. Ponto 17. Será criado um comitê humanitário para garantir a troca de prisioneiros de todos por todos, a libertação de civis detidos, incluindo crianças e presos políticos, e ações para aliviar o sofrimento das vítimas do conflito. No ponto 18, a Ucrânia deve realizar eleições presidenciais o mais rápido possível e após a assinatura do acordo. No ponto 19, o acordo será legalmente vinculativo e sua implementação será monitorada por um Conselho de Paz presidido pelo presidente dos Estados Unidos, Trump, com participação da Ucrânia, Europa, OTAN, Rússia e Estados Unidos.